Eu não sei quanto é que tá a odd, não, mas pode acontecer. Ó o gol, ó o gol, ó o gol. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Puta que pariu, rapaz. Olha aí, ó. Por isso que eu nem fico muito alegre. Puta que pariu, rapaz. Aí, ó. Essa merda aí de atuação, ó. Essa merda de atuação aí. 20 segundos de jogo já tomou a merda do empate. Isso é culpa do treinador, rapaz. 20 segundos de jogo já é a merda do treinador, porra. É o que eu falei pra você, atuação ridícula, rapaz. Aí, ó. Tá vendo? Vai tomar a virada. E o Ivan Souza fez certo mesmo. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo ao canal Calo de Óleo, youtuber mais cervejeiro do Brasil. Trazendo aqui mais uma compilação de torcedores putaços, revoltados na força do ódio. A mídia do Leão do Recife, o Sport do Recife. 5 rodadas, 1 pontinho. Tomaram amasso do Corinthians. Perderam só de 2-1 de virada. Mas mesmo assim, os torcedores do Sport estão revoltados. Então, vamos lá. Pepa consegue quebrar mais um tabu. É a primeira vez na era dos pontos corridos que o Sport nos primeiros 5 jogos não consegue vencer um jogo. Campanha ridícula, patética, comandada pelo seu treinador, que fez campanhas ridículas na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano também. A gente ganhou do Retrô, sendo humilhado em plena Ilha do Retiro. É o acúmulo de jogos ridículos na temporada que já se torna insustentável a permanência de Pepa. E não é de hoje, não. Desde o jogo passado já era para ele ter sido demitido. E ainda não demitiram. Recadinho para a diretoria do Sport. Vocês vão insistir com Pepa? Vão deixar Pepa aí no comando técnico para perder e apanhar de novo pro Fortaleza? Ah, que por sinal, por falar em tabu, primeira vez na história que o Fortaleza venceu na Ilha do Retiro. Adivinha quem era o treinador? Pepa. É um show à parte o trabalho de Pepa no comando técnico do Sport. Hoje, mais uma vez, a escalação ridícula. O 2-1 não traduz nem um pouco do que foi a partida, porque poderia ser muito mais. Era para ser uns 3-4-0 só nos primeiros 25 minutos de jogo. O Corinthians cansa, o Sport melhora, vence o primeiro tempo por 1-0. O placar mais mentiroso do século no primeiro tempo foi o Sport estar vencendo esse jogo, porque o placar não traduzia nem um pingo do que foi a partida. E vai para o intervalo. Pepa tem a possibilidade, o jogo entrega para Pepa a possibilidade dele organizar melhor a equipe no intervalo, dele promover alterações que melhorassem o desempenho da equipe e o Sport poder até segurar 1-0. Ou, no pior dos cenários, tomar um empate. Pois bem, ele não faz nada, o time tava uma baderna, volta uma baderna, a gente toma um empate, toma a virada, Pepa mexe mal, mais uma vez o Sport perde e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Pontos nos próximos 5, 6 jogos. No máximo 2, 3. Empata os 2 jogos ali, ou ganha um e perde o resto. Essa é a tendência. Que daqui a 5, 6 rodadas a gente esteja afundado cada vez mais na lanterna, consequentemente na zona de rebaixamento e se aproximando cada vez mais da Série B. Com Pepa. Tirando Pepa, tem uma boa possibilidade desse time começar a crescer, como ele mesmo disse. Né? O time tem muita margem para crescimento e tem que crescer. É crescer para lá, crescer para cá. Mas com você, Pepa, esse time não vai crescer para canto nenhum. Vai crescer, é a probabilidade do Sport ter para a Série B com você e com o seu trabalho ridículo, tá? Início de jogo, 25 minutos de jogo. Eu não me recordo, nos últimos 10 anos, de uma atuação tão apática, tão medíocre, tão sem vontade dos jogadores, tão ruim tecnicamente, tão desorganizado taticamente. Sim, foi um vareio de bola que ficou feio, ficou constrangedor para todo o torcedor do Sport. O que estava lá na Neoquímica Arena e o que estava assistindo de casa, no sofá, sentado na cadeira no sofá. Porque foi muito feio, cara. Aqueles primeiros 25 minutos foi assim, um pedido de demissão de jogadores. Os jogadores gritaram dentro do gramado. Fora a Pepa. O recado ficou claro. Em 25 minutos de jogo, o time era uma zona. Eram erros infantis a todo momento. Erro de passe, um time sem vontade, sem alma. O Corinthians criando chances da forma que queria. Pela direita, pela esquerda, por dentro. Todos os jogadores recebendo as bolas com a maior liberdade do mundo dentro da grande área. Não tinha ninguém para proteger a meia-lua, não tinha ninguém para proteger a zaga, não tinha ninguém para dar combate, nada, cara, nada funcionava. Aquele 0-0 até o minuto 25 enganoso. É um 0-0 mentiroso, cara. Porque já era para estar uns 3-4 ali pelo menos.
Pelo menos hoje ninguém tá falando de arbitragem. Eu queria até aquele efeitozinho, pra colocar aqui no meu rosto. Aquele efeitozinho de palhaço. Aquele efeitozinho de palhaço, porque é isso que o torcedor do esporte está sendo feito. De palhaço. Estamos sendo feitos de palhaço. Prometeram uma equipe que iria jogar de igual para igual com vários clubes da Série A. Eu não vou dizer todos, não. Eu ia dizer todos. Mas de vários clubes da Série A. Isso já seria um feito gigantesco. Prometeram. Investiram para isso? Investiram para isso, pô. 9 milhões num lateral, hoje tá sendo vaiado pela torcida porque não consegue render nada. 15 milhões pelo Carlos Alberto, que veio do Botafogo. Aquele do Botafogo. Nossa, 15 milhões pelo Carlos Alberto, que veio do Botafogo. Meu Deus. Que mal consegue dar 3 toques, 3 passes dentro de campo, sem perder a bola, sem errar a sua jogada. O torcedor do Sport tá sendo feito de palhaço. Prometeram uma equipe. Prometeram nada. De Série A, entregaram um saco de pancada. Um saco de pancada o Sport tá sendo feito na Série A. Saco de pancada. Vexames e mais vexames. Hoje perdemos para um Corinthians com um técnico interino. Mas é o Corinthians isso, aquilo. Irmão, beleza. Mas se comporta como equipe dentro de campo, caramba. Se comporta como equipe. O Mirassol tá dando de lavada no Sport. Ai, meu Mirassol. O Ceará tá dando de lavada no Sport. Não é preciso você ter o poder aquisitivo das grandes equipes do Brasil, ter todos e vários jogadores, medalhões, jogadores de nomes, como tem o Depay, como o Garrué, uma estrela, como tem o Arrascaeta. Não é preciso você ter todos esses medalhões pra você jogar bola, caramba. Olha o Ceará aí. Não é preciso. Tem a prova viva aí, ó, no campeonato, Mirassol, Ceará e várias outras equipes estão jogando bola. Mas o Sport não consegue se comportar como uma equipe. Como em 20 minutos, com 20 minutos, como que uma equipe que se diz está disputando a Série A, como que uma equipe com 20 minutos iniciais de jogo, não é um recorte de 20 minutos não, com 20 minutos iniciais já era para estar tomando 5-0. Você tem noção o espaço de jogadas que tem que acontecer para o comentarista chegar a dizer que o Sport deveria estar tomando 5-6-0 em 20 minutos? Você tem noção a quantidade de erros que tem que ter? Isso é chutando baixo. Isso é eu chutando baixo, meu irmão. Saco de pancada. Direção omissa. Yuri Romão, cuide de fazer as suas malas. Desapareça também com o Pepa. Desapareça. Sai, troca essa panelinha toda que tá aí, porra. Esses sugadores do caralho. Sugadores? De caralho? O Sport é afundado na Série A, 1 ponto em 5 jogos. 1 ponto. 1 ponto em 5 jogos. Mais uma derrota do Sport do Recife. Não é surpresa para alguma, para ninguém, inclusive para mim, para esse que tem vos falado aqui. Sempre não participo, falei lá atrás, continuo falando e vou continuar até o treinador não ser mais treinador do Sport Clube do Recife. Mais uma derrota do Sport Clube do Recife diante da equipe do Corinthians. Era algo surpreso? Não. Surpreso foi o placar. Porque para quem assistiu o jogo, viu que foi um massacre no primeiro tempo. O Sport só veio chutar a primeira bola aos 28 minutos do segundo tempo. Com a escalação que o Pepa colocou, aliás, eu não critico o modelo da escalação, eu critico a escalação em si. Os jogadores. Todo mundo fica perguntando, fazendo o questionamento. Porque o Paciência no banco, ele não entra. Ele responde isso na coletiva, mas eu discordo. O Atêncio veio aqui para quê? Não joga? Está sendo sacado da equipe, nem entrar, tá entrando. E aí? Como é que é? O Tite Ortiz entrou nesse jogo, foi até bem. Mas você vê o jogador jogando, o Arthur Souza não serve pra nada, ninguém serve pra quê, mas vai escalado. Geral falando desse Arthur Souza.
O Lucas Lima foi sacado. Um time, Lucas Lima não pode ficar fora. Ah, Drake, mas Sérgio Oliveira joga bem. Você já falou que ele pode jogar nessa função. Pode, mas ele no banco e Lucas Lima de titular. Porque esse era um jogo pro Atencio estar lá na frente. Não o Carlos Alberto, que não joga nada e continua sendo colocado. Mas você vê que não foi nada surpresa. O Sport teve muita sorte, porque o Corinthians tem um centroavante horroroso, que é o Yuri Alberto. O Drake, ele é fraco, não é que ele seja fraco, não. Ele é péssimo finalizador. Por quê? 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 2 bolas seguidas. 21, 21. Até aí, dessas jogadas todas, ele perdeu uma porrada de gol. Nossa. Carilho, sei lá. O volante acabou com o jogo. Carrillo. Joga muito esse Carrillo. Do volante. Os 2 volantes que fugiu à memória o nome do outro volante do Corinthians. Os caras acabaram com o jogo bem. O Sport não ganha de ninguém. 5 e o próximo rodadas, jogo do Sport é contra o Fortaleza, que não está bem e também não está ganhando de ninguém. Vai ganhar do Sport. E eu disse, quem acredita que o Sport fez um gol, mas não, jogadaço o Sport. A defesa do Corinthians é ruim. As laterais do Corinthians, ruim. E o Corinthians estava sem Garra, que é um dos maiores lançadores desse time. Mas o Carilho e como o Memphis, só é você ver a qualidade. Um lançamento de Carilho para Memphis, ele correndo, ele olha, ele bota a bola assim, ó, com a parte do calcanhar. Aqui, se Memphis quando quer, ele joga a bola. Aí dá um drible seco no zagueiro. Outra coisa, eu critiquei muito o Cunha, mas o Cunha evitou 3 gols. Os carrinhos que ele tirou, que a bola ia entrar, só era o cara escorar, porque o goleiro do Sport não sai, né? Porque na área. Ele tirou 3 bolas. E os 2 gols do Sport foi em cima de João Silva. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Pois é, acabou. O Sport perdeu pro Corinthians, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 4 derrotas e um empate. E aí a minha pergunta já fica pra diretoria do Sport. E aí? Vai mudar agora? Não. Vai mudar de técnico? Vai continuar do jeito que tá? O desempenho agradou? Porque hoje, independente do desempenho bom ou ruim, meu querido, o que interessava era somar pontos. Era pelo menos começar a diminuir o prejuízo. E a gente falava, eu falei várias vezes aqui nesse canal, antes desse jogo. Se você troca o técnico Pepa antes dessa partida, já quarta-feira, você já demitiu ele quarta-feira contra o Bragantino. Obrigado, valeu, não dá mais, vamos rescindir aqui, tá? Segue a sua vida, segue a nossa e a vida vai andar. Talvez hoje a gente tivesse tido um fato novo. Um fato novo, quando eu falo, é pontuação, gente. Um ânimo diferente, uma estratégia diferente. Mesmo com o César Lucena, né, que não é um técnico fora do comum, mas tá aí. Né? Mais uma derrota do Sport, que pode custar caro. Já são 5 rodadas. São de 38 jogos, 5 já foram embora. Vamos falar sobre essa derrota do Sport. Vamos falar agora o que é que a diretoria deve fazer. Quando eu falo deve, não é deve do lado que eles imaginam, porque é imprevisível. O que eu acho que eles devem fazer nesse momento. Antes de mais nada, você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente aqui, porque fazer esse vídeo aqui é chateado. É chateado realmente com o que acontece no Sport Clube do Recife. A gente falava, e tem coisas do futebol que ele basicamente te dá assim, ó, é isso aqui. Tu quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Matrix, né? Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? E às vezes a gente pega e negligencia as coisas. Que é o que aconteceu. Foi uma negligência. Alguém, sã consciência, achava que o Sport ia hoje, do jeito que tá com o técnico Pepa escalando, vencer o jogo hoje? Não. Alguém achava que o Sport ia empatar esse jogo hoje? Óbvio que não. Óbvio que não, porque futebol é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. E hoje a gente viu que o Sport colheu aquilo que ele vem plantando há muito tempo, a temporada inteira. Eu vou repetir isso aqui, eu sei que é chato, mas eu vou repetir isso aqui, ó. Campeonato Pernambucano, uma campanha horrorosa que merecia ter perdido pro Retrô, pelo segundo tempo do primeiro jogo e pelo jogo completo da segunda partida na Ilha do Retiro. Eliminado na Copa do Brasil de forma vergonhosa. Nossa. Copa do Nordeste capenga e Campeonato Brasileiro bizarro. Se hoje fosse colocasse aqui no mundo mais ou menos do esporte, era pro esporte hoje ter pelo menos ali uma vitória contra o Bragantino e hoje pelo menos um empate. Ou seja, era pra terminar essa quinta rodada pelo menos com 5 pontos.
estaria hoje pelo menos fora da zona de rebaixamento, né? E estaria complicado, mas não estaria complicado da forma que está neste momento. Fala, rapaziada, bom sábado a todos, né? Confiem no projeto, como o próprio nome do título já diz, tá? Confiem no projeto, acreditem no processo. Os dirigentes do esporte sabem o que estão fazendo. Deram mais jogos ao Pepa. O próprio Guilherme Falcão falou, né, nas coletivas agora, recentemente, que eles confiam no projeto, confiam no trabalho do Pepa, porque o time jogou muito bem. O time só não ganhou porque foi prejudicado pela arbitragem. Todos os jogos o Sport fez grandes jogos, até contra o Bragantino, grande jogo. Fez um grande jogo diante da equipe do Corinthians. Calma, confiem no projeto. Próximo sábado é o Fortaleza. Mais uma vez seremos chacota. Mais uma vez tomaremos gols de Moisés, de Lucero. Seremos engolidos pelo Fortaleza. E aí sim é que os diretores vão dizer assim: ah, realmente Pepa não dá mais, né? É inacreditável o nível de amadorismo que está presente no Sport Clube do Recife. Inclusive, eu até postei no meu Twitter, depois que o Sport fez o gol, eu coloquei lá. É uma boa hora para apostar na vitória do Corinthians, né? Na virada do Corinthians. E eu mesmo fiz isso, tá? Eu mesmo fiz isso. E não tô triste, tá? Por conta disso. Primeiro, já era um resultado esperado. Segundo, todo mundo já imaginava que o Pepa mais uma vez iria fazer a loucura. Mas ninguém imaginava que ele fosse entrar com o Lucas Lima no banco, o Chico mais uma vez na lateral esquerda. E, gente, pelo amor de Deus, pra mim já deu, né? Pra mim já deu. Pra você que ainda acredita que o Sport vai pontuar, só um recado. Fizemos 1 ponto de 15. Tudo bem que enfrentamos Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os 3 maiores, né? São Paulo. Tudo bem, nas 5 primeiras rodadas. Mas não podemos deixar de pontuar que enfrentamos Vasco e Bragantino, que eram resultados possíveis. Eita! Fizemos Vasco 1 ponto em 15. Mesmo São Januário? 1 ponto em 15. Então é isso. Sport foi amassado em Itaquera. Amassado. Corinthians 2, Sport 1. Não posso dizer que o Sport não viu a cor da bola, porque até que viu. Quando tinha posse de bola, até que conseguia propor o jogo, mas quando perdia a posse de bola, meu Deus, era um Deus arruda. O Corinthians tinha espaço livre para chegar na área do Sport. Como torcedor, eu tô sofrendo, pessoal. Imagino. Sport entrou pela 5ª rodada para jogar contra o Corinthians em Itaquera. E Pepa, o nosso gênio, nosso professor Pardal, entrou com o time todo desconfigurado. Entrou com Arthur Souza lá na frente e entrou com Carlos Alberto na ponta. Ele sacou Lucas Limas e não entrou de frente com paciência. Resguardou paciência para jogar no segundo tempo. Eu quero saber se paciência veio para o Brasil para jogar futebol ou só para fazer participações especiais. O paciência veio para o Brasil para vocês terem paciência. Um jogo completo. Tudo bem que ele veio de uma contusão agora, mas o Sport está precisando e o Sport está passando muito mão na cabeça dos jogadores. O Sport está precisando muito do paciência. Entrar nos jogos. Qualquer dorzinha fica de fora, para voltar de contusão é uma eternidade. Tá complicado desse jeito. Eu sei que do jeito que o Sport entrou, ok, dava até velocidade. Eu até entendo, velocidade com Carlos Alberto, ok, mas de centroavante entrar com Arthur e não paciência, tá de brincadeira com minha cara, né, Pepa? Tá de brincadeira. Ou seja, acabou a paciência dos torcedores, porque o paciência não entra então. Nos 15 primeiros minutos, o Corinthians teve, no mínimo, de 3 a 4 chances claras de gol. Não fez muito por causa do nosso zagueiro Lucas. Esse sim, salvou 2 bolas que era gol. Era gol. Ele salvou tirando 2. No resto, era só torcendo. Caralho, o cara tirou 2 bolas que entrou. Kaique França parado, olhando e só torcendo. Foi um caos. A defesa tava um caos. E por sorte não levamos o gol no início, que poderia abrir porteira para ser uma goleada histórica em Itaquera. O Sport foi amassado pelo Corinthians. Nossa. 2 a 1 ficou barato. Nos 28 minutos iniciais, o Corinthians amassou o Sport
Era para ter sido pelo menos os 4-0. Aí o Sport achou um gol, foi pro intervalo, ganhando o jogo, aí volta no segundo tempo, começa o segundo tempo, o Sport tomou um gol de empate. Aí o Corinthians foi pra cima. E olha, falar um negócio pra você, chega, né? O Pepa erra demais, cara. Errou na escalação do time, errou nas mudanças, no tempo das mudanças, e o Sport continua na lanterna da competição e tem o mesmo histórico inicial de quando foi rebaixado em 2021. Quer dizer, o Sport em 5 jogos tem um empate e 4 derrotas. Enfim, a situação do Sport é difícil. Difícil? E eu só vejo uma alternativa. Difícil é a minha situação. Porque, na verdade, agora o Sport precisa ter uma atitude de diretoria e com futebol. Porque não dá. O Pepa não é um treinador para comandar um time do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians venceu e foi justo, porque era para ter sido um massacre do Sport. Nossa. Como eu falei, tipo Flamengo Juventude. Muito a desejar, principalmente nos 28 minutos. Porque eu não entendi a escalação do Sport. Vamos lá. Kaique França, tudo bem, é o goleiro que tem. Quando a bola vai para dentro, ele não pega. Mas, enfim, a bola bate na trave, vai pro lado, o cara erra, joga para fora, mas para ele pegar nada. Sinceramente, acho que não tem futuro com o técnico Pepa. Não tem. Desculpa, mas pode ser um cara gente boa, não conheço. Pode ser um cara realmente ir para uma Série B até seja importante, tá? Um treinador de segunda prateleira, mas não é um treinador para disputar um Brasileirão da Série A. Não é um treinador para comandar o time do Sport numa competição como essa. Rapaz, esse Pepa aí não é que era o treinador do Cruzeiro também? Caiu de lá porque andou fazendo caquinha? Enfim, se você chegou até aqui, muito obrigado por mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Tá aí, reações da mídia, do Sport Recife, revoltados. Mal subiu para a primeira divisão e parece que já vai voltar para a segunda. Então é isso aí, rapaziada. Quer ver o vídeo completo, sem essa cara feia, essa risada forçada? Link aqui embaixo da descrição desse vídeo para o canal de toda essa rapaziada aí. Valeu, tamo junto. Até a próxima, meus amigos.